Gelto, põe, por favor. Foi o seguinte, um monte de gente, um monte de apoiadores se reuniram ali em frente ao Palácio da Alvorada, a residência do oficial do presidente da República, e, enfim, ficaram gritando o nome do Bolsonaro, fazendo cantos ali de apoio ao presidente e tudo mais. Por mais de uma hora, tem uma longuíssima gravação ali na internet, e você vê 1 hora e meia, tal. Daí, a 1h40 dessa gravação que eu vi, o Bolsonaro finalmente vem para o lugar, para esse espelho d'água aí onde estão os cidadãos, né, se manifestando, e resolve quebrar o silêncio. Vamos ver o comecinho do que ele disse, né? E para a gente ter uma ideia também de qual era o clima nesse episódio aí. Estou aqui. Primeiro, entendeu? Amém. Em segundo lugar, devo lealdade ao povo brasileiro. Obrigado, presidente. Ao longo de 4 anos. Gente, respeita o presidente, caralho! Está falando. Nós despertamos o patriotismo no Brasil. O povo voltou a admirar sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo o sistema. Executivo! A missão de cada um de nós cala a boca. não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Viva! Amém! Glória a Deus! Silêncio! As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, que são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. É uma fala longa, é uma fala que tem mais de 15 minutos, acredito que 18 minutos, alguma coisa assim. Mas esse é o tom. Achei importante deixar correr um pouco o vídeo, porque esse é o tom. É difícil entender exatamente qual é a mensagem que ele está querendo passar, certo, Duda? A gente não sabe muito bem do que ele está falando, né? De que crítica que ele está se defendendo, né? O que ele quer dizer quando ele fala que ele perdeu a liderança. É um negócio meio, sei lá, não muito planejado ali. As Forças Armadas estão unidas, se algo aconteceu é porque eu perdi a liderança, mas não critiquem. Parece, é difícil interpretar. Não é um texto muito autoevidente assim, né? Parece que o Bolsonaro está querendo animar a sua plateia, né? Querendo levantar o moral da sua plateia, dizer não desanimem. Como ele diz bem mais para frente nesse vídeo, ele fala nada está perdido. Então, parece que essa é a pegada. Ele quer dizer para os apoiadores que nada está perdido. E, ao mesmo tempo, meio que subliminarmente,
ele está dizendo que não vai ter uma virada de mesa. Não vai ter uma virada de mesa. Mas isso não significa que as Forças Armadas não estão atentas ao que esse povo está dizendo, esses cidadãos estão dizendo. Portanto, não critiquem sem saber exatamente o que está acontecendo. Ele diz, olha, se fosse uma decisão individual, seria fácil, mas você precisa negociar com outros setores. A sensação que eu tive, comente depois do DS, que foi uma tentativa de levantar a moral e, ao mesmo tempo, dizer que a luta desse eleitorado vai ter que se estender no tempo, porque não é agora que isso vai acontecer. Ele fala muito em Deus, fala muito em... Ele vai vagando entre assuntos. Fala daquela célebre reunião do vídeo do Moro, né, em que ele discute com o Moro sobre PF, que acarretou a saída do Moro do governo. Ele fala de um monte de coisa, mas parece que o tom é esse. Não vai ter virada de mesa, mas continuem unidos, porque, enfim, nada se perdeu ainda. Você acha que nada se perdeu mesmo, Duda? Então, eu acho que ele está perdido. Eu acho que é assim, bom, primeiro que essa é a primeira vez que ele fala desde do discurso breve que ele deu logo depois da derrota, né? Que acho que é de 1º de novembro. Isso, exato. E aí, quando ele sai falando esse monte de coisas desconexas, vagas, que demoram, né? A impressão clara, a conclusão que eu teve é que ele está sem um plano, sem uma estratégia, ele não sabe o que ele vai fazer. E aí, quando você ressurge, você não vai ficar falando que você perdeu a liderança, que você tomou, que você decidiu, né, que você errou, falar das críticas que você está recebendo. Não, né? Para esses apoiadores, bom, e de fato ele perdeu a liderança. Ele tinha que dizer, olha, gente, agora nós vamos fazer isso, né? Ele diz, é interessante você falar isso. Tem uma frase dele, não sei se você conseguiu assistir o vídeo todo. Tal. Imagina, o vídeo todo são quantos minutos? São quase 18 minutos, eu acho. Ah, tá. Uma das frases que ele diz é essa: eu serei o que vocês quiserem que eu seja. Então, meio que ele põe o destino político dele nas mãos dos apoiadores, né? Ele realmente não... Você tá perfeita essa sua leitura, eu acho. Ele não põe... ele não traça um caminho político para esse segmento aí do eleitorado. E não diz o que ele vai fazer, né? Assim, não viu os 18 minutos, mas assim, ele joga uma responsabilidade para as Forças Armadas, né? Então, as Forças Armadas são isso, tá, mas ele vai fazer o quê, né? Então, assim, eu acho, não é uma sugestão, mas é muito diferente do Bolsonaro chegar assim, gente, é o seguinte, olha, eu vou comandar vocês, né? Eu vou estar como líder do PL, eu vou continuar visitando vocês, e é o seguinte, o PT é um partido que está querendo, bom, ele não vai falar isso jamais, né? Está querendo gastar mais do que tem, vai ter juros, vai ter inflação, não podemos deixar isso acontecer. Os petistas estão querendo trazer o Maduro aqui na posse, isso é uma ofensa para a gente, cuidado aí, né? Pois é. Acho que está, enfim, eu continuo, acho que assim, esse discurso dele hoje, a minha impressão é que o pessoal aí que votou nele continua meio sem liderança, né? Ao mesmo tempo dá para perceber pelas falas, né, que vão aparecendo no meio do vídeo, né, que tem de fato, é um personagem que acabou despertando uma idolatria, né, uma adoração em uma parcela da população brasileira. Não vai ser imediata essa perda de liderança. Essas pessoas ainda enxergam no Bolsonaro um futuro e um caminho, né, político. Mas é muito interessante, você em 20 segundos aqui, você desenhou um possível discurso ancorado na realidade. Ao passo que aquilo que a gente ouve o Bolsonaro falar é absolutamente vago, né? Brasil, Deus, pátria, né? Mas não tem nada que realmente aponte uma direção. Não fala nem para cá, nem para lá. Fala, ó, tamo junto. No máximo,
a mensagem é essa, né? Vamos ver o finalzinho da fala, Joelto, por favor. A gente tem um clipezinho só para a gente ver como é que foi a despedida. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Estão se manifestando de forma democrática, se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Acredito em vocês. Vamos acreditar no nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Tudo dará certo no momento oportuno. Enfim, não é a fala de alguém que espera que na segunda-feira os seus apoiadores tomem conta de Brasília e impeçam a diplomação do Lula, né? Sim, Cada minuto é um minuto a menos. Também gostei dessa. Foi uma fala muito esquisita, enfim. Acho que ele devia estar melhor assessorado também, né? Alguém já devia ter feito ali uma estratégia, né? Um discursinho mínimo ali. Podia ser mais curto, mas que tivesse mais sentido. Enfim, importante, depois de mais de um mês, o presidente ainda em exercício se manifesta, manda uma mensagem críptica, misteriosa, né, para os seus apoiadores, levanta um pouco a moral deles, elogia o fato deles estarem nas ruas, etc, etc, mas não vai além disso, né? Não tem fato político verdadeiro nessa fala, né? Uhum. É um aceno mais do que qualquer outra coisa. Então é isso. Bolsonaro se manifestou. Na segunda-feira, é importante lembrar, dia 12 de dezembro, o Lula deve ser diplomado. O que significa isso? Termina o processo eleitoral, né? Com a diplomação do Lula, ele tem lá o papelzinho mostrando presidente eleito. E dali a 18 dias, né? 19 dias. Não, 20 dias. 19 dias. Ele, enfim, assume o cargo e bota o barco para navegar. Uhum. Né? Então, tudo indica que politicamente essa movimentação toda, enfim, não terá direção, né? Porque não virá do Bolsonaro uma liderança mesmo para fazer mais do que já vem acontecendo. E as Forças Armadas, ele está dizendo, não briguem com as Forças Armadas, mas elas também não vão se mexer, né? Então, me parece que é essa a mensagem. E essa frase de que as Forças Armadas são responsáveis pela nossa liberdade, né? Quer dizer, se hoje a gente está livre é porque eles decidiram não fazer nada, né? Não deram um golpe. Né? Exatamente. E cabe também a gente fazer uma comparação aí, né? Quer dizer, enquanto o Bolsonaro está aí fazendo esse discurso desconexo, que a gente não sabe para onde vai, o Lula está fazendo a festa no Congresso, com a PEC da gastança, e conversando com todo mundo e comprando apoio adoidado.